Oi gente, como que vocês estão? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Emily, eu tenho 19 anos e estou indo para o quarto período de História. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dicas para calouros na faculdade de História. Na verdade, esse vídeo ele pode servir para muitos cursos, mas aqui em específico o curso de História, porque é o curso, né, que eu faço. Então eu espero que vocês gostem. Gente, assim, já quero começar o vídeo pedindo desculpa pela iluminação, porque tá bem escuro, porque eu tava me arrumando, tava tudo claro, tava um solzão, e simplesmente terminei de me arrumar e começou a chover e ficou tudo escuro. Então assim, e eu estou sem iluminação artificial, porque a minha resolveu queimar, né? Começamos o ano assim. Mas enfim, vamos lá para as dicas. Eu já tô indo pro quarto período, como eu falei pra vocês. Eu tive o primeiro período online, o segundo e o terceiro presencial, e o quarto também vai ser presencial. O primeiro só foi online por conta da pandemia. E assim, gente, nesse curto período de tempo, que parece longo às vezes, porque, enfim, aconteceu tanta coisa, eu tenho muitas dicas pra compartilhar pra vocês, e também tem umas coisas que eu queria que tivessem me dito, mas que não me disseram antes de entrar no curso, e assim, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, vamos lá para as dicas. A primeira dica é: seja presente. Gente, quando eu digo presente, eu não tô falando só de presença, de estar lá na faculdade, mas sim de ser uma pessoa participativa, uma pessoa engajada. Eu sei que às vezes a gente pode ter passado a vida inteira na escola sem participar das aulas, sem falar, ficando o tempo todo calado, mas cara, na faculdade você provavelmente tá fazendo um curso que é o que você quer levar pra sua vida, que é o que você quer, enfim, levar pro seu âmbito profissional. Então é muito importante se destacar. Então assim, seja participativo, seja engajado, seja aquele aluno mesmo que, enfim, pergunta pro professor, tira suas dúvidas, depois da aula conversa com o professor sobre uma coisa que você não entendeu, então sobre uma coisa que, sabe, aquela coisa que ficou na sua cabeça, mas que não ficou tão clara. Então assim, seja uma pessoa participativa, engajada, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Eu não tô falando só das provas, mas eu digo também no quesito da visão que os professores vão ter de você. Eles vão olhar pra você como uma pessoa mais interessada, então quando tiver uma oportunidade, eles não vão chamar aquela pessoa que não fala nada na sala, eles vão falar com aquela pessoa que participa, que mostra interesse, porque, cara, sério, não tem coisa melhor para um professor do que um aluno que mostra ser interessado na aula dele, que participa, que mostra que lê os textos, que faz as coisas, porque assim, isso daí é tudo para um professor universitário. Porque assim, professor universitário tem essa fama de professor universitário não ligar muito, né, pros alunos, tô nem aí. Mas tem uns que se importam sim, tem uns que eles querem muito que você esteja ali o tempo todo participando, então é bom deixar uma primeira impressão para esses professores, para todos no geral, mas para esses principalmente. A segunda dica é: evite faltar. Gente, sério, uma coisa aqui que eu vou falar pra vocês: no segundo período, não, no terceiro período, que foi o período passado, eu fiquei muito prejudicada em relação a faltas com uma disciplina em específico. Teve disciplina que eu terminei assim, tendo faltado só uma vez, mas em compensação tinha uma outra que eu não podia faltar mais nenhuma vez, porque senão era reprovação por falta. E por que isso aconteceu? Porque eu não estava bem. Eu não estava bem e, enfim, diversos fatores. E aí eu lembro que teve uma época que eu não estava muito bem e eu comecei a faltar. Minha dica é: não faltem. Sério, evitem faltar, porque falta reprova. Imagina você ter que fazer aquela cadeira tudo de novo só porque você faltou. Cara, não tem coisa pior pra mim. Então assim, corra atrás do seu prejuízo, então assim, não falte. Gente, deixa pra faltar quando vocês realmente estiverem precisando muito. E quando vocês estiverem doentes, levem atestado para o professor saber que você estava doente e mostra ali o atestado pra ele, fala e tal, e ele vai tirar sua falta. Então assim, evita faltar, só falta em casos muito sérios, e se estiver doente, cara, pega um atestado pra você entregar pro professor, pra ele retirar a sua falta. Porque sério, falta, gente, é uma coisa assim que pode te prejudicar muito, porque você pode ficar reprovado. Não é bom ali pra visão do professor. Costumam falar: professor da universidade não sabe quem é o aluno, nem liga e tal, mas, cara, tem professor que sabe. Tem professor que, essa é aquela que só chega atrasada, essa é aquela que vive faltando. Gente, ele sabe. Então, assim, evitem faltar. Faltem em casos sérios. E quando vocês faltarem, avisem o professor, porque pelo menos ele vai saber: tá fazendo chamada, tá, fulano me avisou que não vinha por isso e aquilo. Entendeu? Então assim, não faltem, tipo assim, sumam do mapa. Faltem, mas avisem os professores, falem o motivo, levem atestado pra, né, não ficar no prejuízo, porque, cara, sério, não tem coisa pior. Deixa pra faltar quando você já estiver no final do período, que você vai estar com uma... Cara, você vai ter uma quantidade muito grande de coisa pra estudar, então você vai precisar faltar pra estudar. Então deixa pra fazer isso no final do período, e não porque simplesmente você acordou num dia de chuva e pensou: eu vou faltar. Não, não faça isso. Não leve tudo na brincadeira. Gente, isso aqui é muito real. Tem uma galera da faculdade que eles acham que eles ainda estão no ensino médio. E isso aqui é um fato, sério. E
é surreal porque é uma galera às vezes da tua idade, então às vezes até mais velha que tu, mas o pessoal leva o curso empurrando com a barriga, brincando, e tudo é uma palhaçadinha, tudo é uma risadinha. E gente, isso é eu sempre achei isso insuportável desde a escola, mas na faculdade isso se torna muito pior. Muito pior, porque, cara, tu tá num ambiente acadêmico, e eu não tô falando aqui que você não deva brincar, que você não deva sorrir ou coisa do tipo, é claro que não, mas o que eu quero dizer é pra você não levar tudo só na molecagem, na brincadeira, em ai, tudo uma risadinha, uma palhaçadinha, porque, gente, isso é chato pra quem tá perto, isso é chato, cara, pros professores, isso é chato, isso faz o ambiente se tornar uma coisa chata, então, assim, não leve tudo na brincadeira, tá, porque a vida acadêmica é coisa séria, então, assim, não brinque em serviço. Estude de fato. Gente, essa dica é real. Estude de fato. Porque, gente, por incrível que pareça, tem gente que tá na faculdade, mas não estuda. Você pensa, ai, fulano tá na faculdade, fulano deve estudar horrores. Não. Tem gente que tá na faculdade, mas não estuda. Tem gente que só vai empurrando com a barriga e vai colando nas provas. E às vezes consegue passar, às vezes não, e às vezes reprova. Enfim, gente, é um caso sério. Depois que eu entrei na faculdade, eu percebi como algumas pessoas conseguem levar o curso com a barriga e só brincar e nunca estudar e deixar tudo pra cima da hora. Eu comecei a ficar preocupada em relação a profissionais de todas as possíveis áreas. Sério, porque eu fico pensando, mano, se essa pessoa tá aqui estudando pra ser professor, vai dar aula, tá levando as coisas na molecagem desse jeito, imagina pessoas de outras áreas, sabe? E isso é muito preocupante, sabe? Isso é muito preocupante, porque assim, o curso de ciências humanas, os cursos de ciências humanas no geral, ele já tem essa visão de, ai, nossa, a pessoa que não quer nada com a vida, enfim, diversas outras coisas. Mas, cara, o curso de história em específico, aí a pessoa vai lá, entra no curso, não estuda, não faz nada, aí parece que o tempo todo ela tá livre e que ela não tem nada pra fazer, mas na verdade ela tem um monte de coisa pra fazer. Ela só não faz mesmo, sabe? Então assim, gente, estudem, e estudem muito, porque, cara, o curso de história, ele tem muita coisa pra estudar. Se tu diz que tu não tem nada pra estudar do teu curso, é porque tu tá mentindo. Porque sempre vai ter uma coisa pra estudar, porque a gente nunca vai conseguir estudar tudo. Então, se a gente nunca vai conseguir estudar tudo, consequentemente, sempre tem algo pra estudar. Então, assim, gente, estudem de fato, sabe? Leiam os textos, participem, pesquisem, porque, cara, sério, não leva as coisas só na brincadeira e é porque é muito preocupante, sabe? Eu fico realmente muito preocupada com a situação de algumas pessoas, porque, sei lá, parece que a pessoa não sei o que ela tá fazendo ali, sabe? Entra na faculdade e, teoricamente, você entra na faculdade pra estudar, pra conseguir entrar no mercado de trabalho relacionado àquela área, e a pessoa simplesmente não estuda, tipo, não faz nenhum sentido, gente, sério. Cara, essa chuva me perturba, mas eu vou tentar falar mais alto que a chuva. Uma outra dica é seja pontual. Gente, isso aqui levem pra vida, sério, não só pro ambiente acadêmico, mas também pro ambiente de trabalho. Isso aqui é ideal. Ser pontual é uma coisa, assim, extremamente importante. E eu digo isso como uma pessoa que sempre se atrasou muito, sabe? Sempre se atrasou muito, mas eu fui demorar muito a perceber o quanto isso estava me prejudicando. E eu só fui perceber isso de fato na faculdade. Eu sempre fiquei assim, eu sou a amiga que se atrasa. Só que, tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Não. Por que que você deve ser uma pessoa pontual? Porque pessoas pontuais, elas passam aquela visão de pessoa comprometida com as coisas, aquela pessoa responsável, aquela pessoa que tá no lugar na hora que deve estar. Cara, eu tenho certeza que se um professor X, ele, sei lá, ele tem um projeto, alguma coisa ali que ele quer desenvolver, e ele tem 2 alunos em mente pra chamar, porque são alunos interessados naquela área, e ele for analisar, tá, mas qual dos 2 é melhor ali e por quê? E ele analisar os pontos, e um aluno é um aluno que se atrasa, e o outro aluno é um aluno ali que sempre é pontual, que tá sempre ali no horário e tudo mais, ou então pelo menos raramente se atrasa, eu tenho certeza que ele não vai escolher aquele aluno atrasado, que chega na aula 2 horas depois e tudo mais. Então, assim, eu aprendi isso da pior forma. Então, assim, gente, no segundo período, que foi o primeiro período presencial, eu me atrasava muito. Muito mesmo, eu só chegava na aula atrasada. E eu não tinha orgulho nenhum disso, porque eu perdi o começo da aula sempre. E isso tava me deixando irritada, porque, consequentemente, nem todo mundo que tava na sala tava prestando atenção. Então, quando eu perguntava, a pessoa não sabia nem me dizer o que tinha acontecido. E, cara, isso era péssimo. Péssimo, porque eu perdia 2 vezes. Então, assim, sejam pontuais. Sério, chegue no horário, ou então chegue até antes, se possível, sabe? Chegue uns 10 minutos antes. Cara, uma das melhores coisas que eu fiz no período passado foi começar a chegar cedo. Eu lembro que a aula de moderna, as pessoas me falavam muito que o professor, ele levava muito a sério essa questão do horário, sabe? Chegava atrasado, ali já perdia uns pontos com o professor, então eu fiquei muito atenta a isso e eu nunca cheguei atrasada em nenhuma aula desse professor. Segunda-feira, 7h20, 7h30 da manhã, eu tava lá na aula, porque eu sabia que não seria legal ficar com uma visão, sabe, manchada, digamos assim, por um professor que levava as coisas tão a sério, né, que, enfim. E no fim das contas eu acabei gostando muito do professor,
A disciplina dele era uma disciplina, assim, difícil de lidar no começo, mas depois eu acabei gostando muito. Mas sério, gente, ser pontual é uma coisa muito boa porque abre muitas portas. Você passa uma credibilidade, você passa um ar de pessoa mais responsável e tudo mais. Então, assim, seja pontual, sério, não é legal ficar chegando atrasado. É sério, você chega atrasado no ambiente e as pessoas já ficam assim, olham pro relógio e pensam, meu Deus, 8 horas, se fosse eu nem vinha mais. Sério, e isso é muito real mesmo. Então, assim, às vezes eu sei que a gente tem problemas como a questão do transporte. Gente, eu pego ônibus todos os dias, então eu sei como é que é essa questão de ônibus. Mas, cara, se programa. Se você sabe que você tem que estar, sei lá, 7h30 na faculdade e da sua casa pra faculdade é 1 hora, você não vai sair de casa às 7 horas. Você vai ter que sair 6h20, 6h30 no máximo pra poder você estar lá na faculdade às 7h30. Então, assim, eu sei que daqui pra minha faculdade é uma média de uns 30, 40 minutos. Porém, no horário que eu pego o ônibus, gente, não, se eu fosse pegar o ônibus 30, 40 minutos antes, eu não ia conseguir chegar no horário. Por quê? Porque geralmente os ônibus vêm muito cheios. Então, assim, não daria certo. Então, o meu horário de sair de casa, se eu for ter aula às 7h30, é 1 hora antes, é 6h30. Por quê? Porque saindo de casa às 6h30, eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar 7h20, no máximo 7h30. Então, assim, se programem. Não adianta, cara, não adianta. A pessoa mora 2 horas de distância da faculdade e quer sair de casa faltando 30 minutos pra aula. Tipo assim, como é que tu não quer se atrasar desse jeito? Então, gente, sério, por favor, façam um esforço, porque isso aqui é muito real, sabe? E eu digo isso não só porque aquilo não serve só pra faculdade. Aquilo serve pra tudo. É aquele exemplo lá que eu dei do aluno atrasado com o aluno que tá sempre chegando no horário. O professor não vai escolher o aluno atrasado. Cara, na faculdade, a gente tem que passar assim uma boa impressão. E eu sei que isso às vezes pode ser chato, mas, gente, é a vida, o que a gente pode fazer, sabe? Gente, fora que assim, você sendo pontual, você chegando no horário, cara, você não perde a aula, sabe? Você já tá ali desde o início, você chega, dá uma respirada e consegue assistir a aula tranquilamente, sabe? Então, assim, fora que a maioria dos professores, eles dão como é que eu posso dizer? Eu esqueci como é que é a palavra, mas enfim, eles geralmente permitem, né? Tipo, eles geralmente começam a aula vai começar às 7h30, então eles dão ali esqueci o nome, de 10 minutos, de 15. Então, assim, vamos também fazer o mínimo, né, gente? Por favor. Faça perguntas. Isso aqui é uma coisa que eu deveria ter feito desde o primeiro período. No primeiro período, gente, sério, no primeiro período eu tinha uma sensação de que... Eu não sei, o meu primeiro período ele foi online e eu tenho muita dificuldade de lidar com esse modelo de ensino. Porque esse que você tem a aula ali no Meet e tudo mais, porque, gente, eu tenho muita vergonha. Diferente de pessoalmente, que eu já não tenho tanta. Mas, cara, quando era ali aula online, nossa, eu achava péssimo, porque eu queria às vezes participar, queria fazer uma pergunta, mas eu ficava com vergonha, sabe? E eu ficava com receio do professor mandar eu ligar a câmera, e eu não queria ligar a câmera, então, assim, foi caótico. Mas agora nós não estamos mais nesse modelo de ensino. Então, assim, participem, sabe? E eu me arrependo muito, porque eu falei que, não, quando começasse o presencial, eu ia começar a participar da aula, eu ia começar a fazer perguntas, mas eu não fazia isso. Sabe, eu não fazia isso e isso foi péssimo pra mim porque eu tive uma sensação de que eu não tirei as dúvidas que eu tinha e hoje em dia eu não lembro quais eram as minhas dúvidas naquela época, então isso é uma coisa que só você ser prejudicado. Então assim, façam perguntas, mas vão me chamar de chato. E daí? Cara, e daí, sério? Aquela pessoa ela não vai ficar contigo ali pro resto da vida, vai ser só até o restante do curso. Acabou o curso, ó, tchau, tchau. Então assim... Ai, gente, sério? Sim, gente, façam as perguntas de vocês, tirem as dúvidas, isso vai ser muito importante. Se vocês não tirarem, vocês serão os únicos prejudicados, então assim, às vezes a tua dúvida é a dúvida do colega, então, cara, pergunta mesmo. Mas tô com vergonha de perguntar aqui no começo da aula. Pergunta depois, quando o professor já tiver terminado a aula e o pessoal já tiver saído, sabe? Mas não deixa de perguntar, sabe? Mostre seu interesse. Outra dica é converse com os veteranos. Alguns veteranos, eles com certeza vão te assustar em relação a algumas matérias, em relação a alguns professores. A maioria deles vão ser bem exagerados, experiência própria, tipo, teve gente que exagerou muito em relação a alguns professores, algumas matérias, e não foi isso tudo. Mas enfim, hoje em dia eu tenho mais ou menos uma ideia de por que a pessoa tinha aquela visão sobre aquilo. Mas conversem com eles, porque às vezes eles podem tirar várias dúvidas de vocês. Conversem com eles mesmo pra tirar dúvida, pra perguntar, o que eu tenho que saber sobre isso, o que eu tenho que saber sobre aquilo, porque isso vai te ajudar demais. Outra dica é, se você vai estudar em uma universidade pública, fica de olho nos editais, sério. Editais de programas enfim, de extensão, auxílios, porque às vezes você, assim como eu, você é do interior e se mudou pra cidade pra fazer faculdade, enfim, pra estudar. Então, às vezes você precisa daquela ajuda financeira da faculdade. Então, fica sempre de olho nos editais quando lançar, o edital de auxílio e tudo mais. Tem auxílio moradia, tem auxílio transporte, tem auxílio creche, tem vários auxílios, gente. Então, assim, fiquem sempre por dentro, porque às vezes você tá precisando e nem sabe que a universidade oferece aquele apoio pro aluno.
Não fiquem contando só com isso, inclusive, porque já me disseram que atrasa bastante, mas enfim. E também tem as bolsas, sabe? Tem a bolsa de iniciação científica, tem a bolsa de iniciação à docência, que é o PIBIC. Tem também como voluntário, às vezes você não tá necessariamente precisando daquilo só pelo dinheiro, mas sempre porque você tem interesse. Mas o dinheiro não vai fazer tanta falta, então às vezes você pode entrar como voluntário, né? Como o PIVIC. Enfim, gente, tem vários programas, é bom vocês estarem sempre pesquisando, sempre olhando os editais da universidade de vocês, porque isso vai ajudar muito, porque nem sempre eles vão na sua sala te informar, olha, abriu seletivo para tal programa, abriu não sei o que para tal bolsa, nem sempre eles vão avisar, tá? Então assim, fiquem sempre de olho e pesquisem muito sobre isso. Faça pastas para cada período. Cara, isso aqui é uma coisa que salva muito. Começando um período, você já vai fazer uma pasta. Primeiro período, coloca as disciplinas. Então, assim, é essencial que nessas pastas vocês coloquem, por exemplo, os textos que os professores vão passar, seus trabalhos já feitos, atividades que você tem pra fazer. Cara, coloca tudo, todas as indicações, sejam textos obrigatórios ou textos complementares, mas sempre coloquem tudo ali, porque quando vocês precisarem, vocês já vão ter aquele armazenamento ali. Porque eu vejo muita gente não fazendo isso, sabe? E mesmo quando for impresso, guarda, não joga fora, porque pode ser que você precise depois. Minha dica, no curso de História tem muitos textos, e esses textos eles podem te ajudar pro resto da vida. Então, assim... tem uma pasta pra guardar, sabe? Uma pasta não necessariamente física, mas uma pasta online de cada período. Faça a pasta com o nome do período e dentro dessa pasta coloque cada disciplina pra não ficar tudo espalhado, porque fica uma bagunça e às vezes você pode acabar não conseguindo entender. Então, assim, isso ajuda muito. Outra dica é não siga a manada. E quando eu falo isso, é porque assim, gente, eu acredito muito que na faculdade tem pessoas com diferentes perspectivas e diferentes objetivos. E não é porque você, sei lá, quer seguir carreira acadêmica e tá super focado e leva as coisas super a sério que todo mundo da faculdade vai ser assim, tá? Muito pelo contrário. Então, assim, não siga a manada se, tipo assim, sei lá, você é o tipo de pessoa que lê as coisas, que faz as coisas, que participa. Cara, evita fazer o mesmo que, sei lá, algumas pessoas fazem, que é não ler nada, não ir pra aula, chegar sempre atrasado, sair da aula, matar a aula pra ficar batendo papo. Evita fazer isso, porque o único prejudicado vai ser você. Mesmo que as outras pessoas também fiquem prejudicadas, não fica pensando algo do tipo, ai, a gente tá prejudicado, né, a gente tá na pior, mas a gente tá na pior junto. Cara... Pelo amor de Deus. Quando eu escuto alguém falando isso, eu fico... Meu Deus, é sério? Enfim. Mas não siga a manada, porque nem todo mundo tem os mesmos objetivos que você. E sempre faça suas coisas. Se você acha que aquilo é o certo, faça aquilo. E não é porque... Ai, nossa, 10 pessoas da sala disseram que não vão ler o texto, que você também precisa não ler o texto. Leia o texto se você tiver que ler aquele texto. Porque às vezes isso vai ser cobrado de você. E na maioria das vezes vai. Então, assim, leiam os textos, façam as coisas e não façam o que a maioria faz, porque a maioria, na maioria das vezes, não faz o que deveria fazer. Outra dica é crie vínculo com os professores. É a última dica e eu vou finalizar essa dica com chave de ouro. Sério, isso é muito importante porque isso vai te abrir portas. E não falo só nessa parte de ai, nossa, porque eu estou sendo interesseira, querendo criar vínculos com professores. Não, gente, não é interesse. É só mesmo você tá correndo atrás do que você sabe que é melhor pra você, sabe? Então crie vínculos, tire dúvidas, converse, fale pro professor sua ideia. O professor tava pensando nisso, aquilo, e aí você acha que é uma boa ideia? Porque, gente, a maioria das vezes os professores universitários, eles já tiveram toda ali uma vida acadêmica que eles passaram. Fizeram faculdade, fizeram mestrado, fizeram doutorado, às vezes até pós-doc, e muitos deles estudam, principalmente os professores de federal e estadual, eles já estudaram fora do Brasil. Então, assim, eles têm muitas experiências, muitas vivências, muitas coisas que podem te acrescentar. Então é muito importante você criar esses vínculos com eles. E uma forma de você criar o vínculo com os professores é participando da aula deles, tá? No período passado eu criei vínculo com alguns professores, inclusive eu fico muito feliz com isso, porque eu tive a impressão no segundo período que eu não criei vínculo com nenhum professor. Inclusive eu ficava pensando, cara, tá, mas e quando chegar meu TCC, como é que eu vou fazer? Porque eu não criei vínculo com nenhum professor. E aí já no terceiro período foi diferente, eu participava das aulas, não de todas, mas eu participava de algumas, da maioria. Eu participava das aulas, eu tirava dúvida com os professores, eu mostrava interesse naquilo, porque é isso que me faz, né, criar aquele vínculo com o professor. E aí quando o professor, sei lá, às vezes o professor até te usa de exemplo, pérolas. E eu não tô falando aqui, gente, de ser puxa-saco de professor, não é esse o ponto. Mas é assim o fato de que, cara, em algum momento você vai precisar dos professores pra alguma coisa. Na verdade você vai precisar deles todo dia, durante toda a sua graduação, porque eles que vão te ensinar as coisas. Mas eu digo no quesito, sei lá, se você quer participar de uma bolsa de iniciação científica e você precisa de alguém pra te orientar. E você precisa criar um vínculo com aquele professor, porque nem sempre o professor vai querer, tipo, tá, mas quem é você? Você é aquela que não participava? Tá. Entendeu? Então, gente, crie vínculo com os professores, isso vai ajudar muito vocês.
Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dica pra deixar aqui embaixo, podem deixar, que eu tenho certeza que vai ajudar várias pessoas. E quem sabe até mesmo me ajudar. Espero que tenham gostado de novo. Beijão, até o próximo vídeo e tchau!